machuque, pode deixar o corpo ir pra frente. E... Não, a terapia manual não muda a biomecânica e não modifica as estruturas corporais. Terapia manual é uma das ferramentas mais populares entre os fisioterapeutas, é excelente para o alívio da dor, mas também é a ferramenta mais utilizada de forma inapropriada. Em pleno 2024, e a maioria dos fisioterapeutas continuam utilizando terapia manual do jeito errado por não compreenderem os mecanismos de ação, os seus efeitos. E nesse vídeo eu vou te explicar para você parar de errar e proporcionar melhores resultados para os seus pacientes. Antes de explicar os efeitos, eu quero destacar os dois principais motivos que me fizeram criar esse vídeo. Primeiro, nós aprendemos sobre terapia manual do jeito errado, e segundo, existe uma narrativa de que a cura acontece através das mãos, como se terapia manual fosse a solução das dores. Esses dois tópicos estão relacionados com o crescimento de uma indústria. O viés é 100% comercial e eu vou te explicar. Então, basicamente, na maioria das instituições de ensino, nós fisioterapeutas aprendemos que a terapia manual tem a finalidade de corrigir disfunções biomecânicas, desordens posturais ou disfunções musculoesqueléticas no geral, e que essas alterações alteram a nossa postura e a nossa função, que por sua vez geram sobrecarga no nosso organismo e acarretam nas dores, no desenvolvimento de lesões. Mas não existem evidências que comprovem essas hipóteses, essas narrativas. Pelo contrário, as evidências criticam essas teorias. Essa evidência aqui, por exemplo, que fala sobre o uso moderno da terapia manual, deixa bem claro que a terapia manual não reposiciona articulações, não modifica posicionamento dos discos intervertebrais, não remove aderências teciduais e não altera as propriedades biomecânicas dos tecidos moles, por exemplo, fáscia, vísceras. E onde vemos muito essas teorias? Em formações de fisioterapia musculoesquelética, quiropraxia, osteopatia, massoterapia. Na quiropraxia, por exemplo, eles ensinam que a manipulação vertebral tem a finalidade de reposicionar uma subluxação vertebral, corrigir uma subluxação vertebral, mesmo com as evidências atuais mostrando que as vértebras não saem do lugar, não modificam seu posicionamento. Na osteopatia é bem semelhante, só muda os termos, a filosofia e os sistemas abordados. Diferente da quiropraxia, que se restringe à abordagem musculoesquelética e neural, a osteopatia aborda também as vísceras, o crânio e a postura. Eles afirmam existir cadeias lesionais, ou seja, que alterações biomecânicas geram compensações no nosso organismo e podem sobrecarregar estruturas à distância. E essa sobrecarga seria responsável por causar as dores e as lesões. E quais são os exemplos de disfunções? As disfunções que levam ao desenvolvimento das cadeias lesionais seriam os bloqueios articulares, bloqueio de ilíaco, bloqueios vertebrais, alteração na mobilidade da fáscia, das vísceras, disfunções cranianas, disfunções posturais. Só para você ter uma noção, as teorias da quiropraxia foram criadas em 1895 e da osteopatia um pouquinho antes, 1874. E permanecem sem comprovação científica até hoje, o período atual em que eu gravo esse vídeo, setembro de 2024. Será que cabe uma mínima reflexão? Não só cabe, como as evidências criticam essas teorias, essas hipóteses, essas disfunções. Esse estudo aqui, por exemplo, intitulado como "Está tudo conectado, então tudo importa. A falácia do possibilismo anatômico", diz que, ao persistir com tal abordagem a teoria, prática e raciocínio, a osteopatia pode desperdiçar tempo, energia e capital intelectual e, como resultado, não aproveitar as oportunidades para desenvolver abordagens mais
plausíveis, éticas e focadas no clínico para o melhor atendimento ao paciente. E essa crítica serve para todas as formações de terapia manual que afirmam modificar a biomecânica e os tecidos corporais. Yuri, se é errado, se é arcaico, se é desatualizado, por que essas teorias são ensinadas até hoje? Por uma questão comercial. Independente da formação, se todas elas tivessem que passar por uma reformulação e proporcionar um ensino baseado em evidência, muito provavelmente muitos conteúdos teriam que ser removidos da grade. E muito provavelmente isso geraria uma redução no tempo das especializações, das formações. Será que compensa pegar um curso de 3, 5 anos e reduzir a sua grade curricular, reduzir os conteúdos ensinados? Isso pode gerar menos mensalidades e, como consequência, pode impactar no faturamento das empresas, das instituições de ensino. Eu particularmente acho muito difícil uma instituição de ensino tirar os conteúdos que são considerados desnecessários pelas evidências atuais. Eu acho mais fácil elas manterem esses conteúdos e acrescentar os conteúdos atuais que são baseados em evidências. Ou seja, eu acho mais fácil as instituições aumentarem a sua grade curricular, obviamente para aumentar a sua receita. Yuri, como você sabe tudo isso? Eu fui bolsista dentro de uma instituição de ensino de terapia manual. Eu ganhava a minha formação em troca da minha mão de obra. Eu trabalhava para eles. Eu tinha diversas funções e dentre as funções que eu executava, uma delas era a prospecção de novos alunos para a formação. Você precisa entender que em um mundo atual onde as empresas prezam pelo aumento da receita anual, do faturamento, ninguém está preocupado com a qualidade da sua formação. O importante é o custo por aquisição de cliente e o quanto esse cliente, esse aluno, ele gera receita ao longo do tempo. É por isso que muitas formações criam novos cursos avançados, técnicas avançadas para te oferecer depois do seu período de formação. Sempre existem novos produtos para te ofertar. Esse assunto é polêmico? Depende. Se for um indivíduo que vive dentro desse sistema, talvez seja. Se for um indivíduo lúcido que não tem viés, vai compreender que é só uma realidade atual do mundo em que nós vivemos. As instituições de ensino só querem te vender o produto delas. Por isso, você, fisioterapeuta, precisa ter senso crítico. Se questione. Por que eu preciso aprender isso? Essas técnicas, esses conteúdos são baseados em evidência? Toda vez que você ver alguém defendendo essas teorias do modelo cinésio patológico, pode observar. Ou o indivíduo tem algum envolvimento, ele trabalha para essas instituições e vai defender o próprio pão, ou é um profissional iniciante, está começando a sua carreira e ainda não desenvolveu um senso crítico e ou foi alienado porque as instituições te fazem acreditar nas filosofias para que você viva aquele período de formação. Pense nisso, tá? Agora vamos entender por que os nossos pacientes melhoram com a oferta, com estímulos manuais. Por que os pacientes melhoram a dor com técnicas manuais? Independente da técnica, seja manipulação vertebral, seja mobilização articular, mobilização ou manipulação de tecido mole, enfim, basta um estímulo mecânico ofertado na pele do paciente para desencadear uma cascata de efeitos neurofisiológicos responsáveis por reduzir a intensidade de dor, reduzir a incapacidade e o sofrimento dos pacientes. Sim, os efeitos da terapia manual são predominantemente neurofisiológicos, ou melhor, neuroimunoendócrinos. Então preste bastante atenção, eu vou te explicar e para isso eu vou usar esse que é o principal artigo de terapia manual, tá? A leitura desse artigo é obrigatória na vida de um fisioterapeuta. Se você nunca leu, esse é um grande indicativo
que talvez você esteja utilizando terapia manual do jeito errado. Então leia. Ele explica os principais efeitos da terapia manual que de forma muito resumida podem acontecer ao nível periférico e ao nível central. Iniciando pelos efeitos periféricos, as pesquisas mostram que a terapia manual tem a capacidade de reduzir a atividade pró-inflamatória e aumentar a atividade anti-inflamatória. Ainda ao nível periférico, existem sim respostas mecânicas, mas diferente do que as formações ensinam, não se trata de mudança no posicionamento das vértebras, no posicionamento das articulações, em desbloquear os movimentos, soltar as fáscias, as vísceras. Não são esses os efeitos. Os pacientes podem apresentar um ganho de flexibilidade e mobilidade, porém de forma momentânea. Ou seja, se você avaliar a mobilidade do indivíduo antes e após a execução das técnicas, o paciente vai apresentar uma mudança. Porém, é transitório, não é duradouro, é um efeito agudo. Logo, o indivíduo terá um retorno para o seu estado fisiológico, os tecidos vão voltar ao estado fisiológico. E geralmente, esse ganho momentâneo é uma consequência de efeitos neuromusculares, de um relaxamento dos tecidos moles. Agora, se tratando de efeitos ao nível central, quando nós ofertamos um estímulo mecânico e ele ascende, chega a um nível medular, nós podemos ter hipoalgesia. E uma das teorias que explica essa redução na intensidade de dor é a teoria do portão. Ou seja, as técnicas manuais são estímulos inócuos, estímulos sensoriais inofensivos. E os estímulos sensoriais inócuos chegam em uma velocidade mais rápida na medula quando comparado aos estímulos nocivos, às informações nociceptivas. Por quê? Porque os estímulos inócuos ascendem para o sistema nervoso central por fibras de maior velocidade, que são as fibras do tipo a alfa e a beta, diferente das informações nocivas que sobem por fibras mais lentas, que são as fibras do tipo a delta e principalmente as fibras do tipo C. E quando nós temos mais informações inócuas chegando na medula, menos informações nocivas ascendem para o sistema nervoso central para serem percebidas como dor. É como se o bombardeio de informações sensoriais inócuas na medula não deixasse as informações nocivas subirem, porque elas chegam primeiro e elas ascendem primeiro. E como consequência, o indivíduo tem uma redução na percepção de dor. Agora vamos compreender quando o estímulo sensorial chega aos centros superiores. Quais são as respostas que nós podemos ter através do toque manual? São efeitos neurofisiológicos específicos e inespecíficos. Quais são os efeitos específicos? A ativação da nossa farmácia endógena, ou seja, a ativação de áreas cerebrais que estão localizadas aqui, principalmente ao nível do tronco cerebral, que produzem opioides endógenos, serotonina, endocannabinoides, que são os principais neurotransmissores responsáveis por inibir a dor através da terapia manual. E esses neurotransmissores, quando são liberados, eles chegam na medula e controlam a quantidade de aferências nociceptivas que ascendem ao sistema nervoso central. E se nós temos menos aferências nociceptivas ascendendo, chegando aos centros superiores, nós também temos como consequência uma redução na resposta dolorosa. O indivíduo pode reduzir a sua percepção de dor. E esses efeitos são sistêmicos, eles não são somente localizados no local onde eu abordo o paciente, eles acontecem de forma sistêmica. É por esse motivo que um paciente com dor cervical pode ter alívio na dor recebendo uma técnica de manipulação vertebral ao nível torácico. É por esse motivo que realizar uma técnica manual na região abdominal do paciente, acreditando estar abordando alguma víscera,
pode gerar uma redução na intensidade de dor no ombro, porque os efeitos são sistêmicos ao invés de regional. É por isso que muitos profissionais acreditam em técnicas viscerais. O efeito neurofisiológico acaba confirmando o viés do indivíduo que foi inserido as filosofias, as formações, porque elas não mostram os efeitos neurofisiológicos, elas mostram teorias próprias, teorias do modelo cinésio-patológico. As instituições de ensino continuam enraizadas no modelo biomédico. E quais são os efeitos inespecíficos? Eles estão mais relacionados com aspectos psicológicos e sociais, ou seja, efeitos psicossociais. Por exemplo, efeito placebo, redução de medo, redução de cinesiofobia, de catastrofização. Se o paciente acredita que a terapia manual vai solucionar o seu problema e você realiza técnicas manuais, você supre as expectativas do paciente e ele pode ter uma redução na dor por efeito placebo, por exemplo. Se o paciente melhora, se ele percebe melhora com técnicas manuais, ele pode sim reduzir o medo, reduzir a catastrofização, ele pode ser encorajado a fazer um movimento, reduzir a cinesiofobia, reduzir os comportamentos de evitação. Esses são exemplos de efeitos não específicos. Além disso, nós podemos ter efeitos autonômicos. Durante a realização de técnicas manuais, o paciente pode apresentar uma redução na frequência cardíaca, na frequência respiratória, pode ter uma redução dos níveis de cortisol, mas obviamente você não vai oferecer tratamento manual para hipertensão, obviamente, porque esses efeitos são somente consequências do relaxamento que comumente o atendimento com terapia manual proporciona. É bom, é gostoso, na maioria das vezes as técnicas são agradáveis. Quem não gosta de receber uma massagem, por exemplo? Eu quero que você entenda que terapia manual é um recurso coadjuvante no tratamento da dor, não é protagonista. Por que, Yuri? Porque os efeitos são agudos, são transitórios, são efeitos de curto prazo. E quando você compreende os mecanismos de ação, ou seja, os reais efeitos, você consegue fazer uma melhor utilização, uma utilização personalizada, uma utilização que faça sentido dentro do planejamento do paciente. Você será um fisioterapeuta mais estratégico, que tem o melhor raciocínio clínico. A terapia manual deveria ser utilizada, por exemplo, para encorajar o paciente, para facilitar o envolvimento dele com terapias ativas e comportamentais, o envolvimento com a prática de atividades, de exercícios, de movimentos, porque o tratamento da dor é predominantemente cognitivo, ativo e comportamental. Essas são as principais ferramentas para o tratamento da dor. É isso que a gente aprende na graduação e na maioria das especializações, dos cursos de formação? Não, infelizmente não. Então, de forma muito resumida, esses são os principais efeitos, os mecanismos de ação da terapia manual. E se você quiser fazer a leitura, na verdade você precisa fazer a leitura desse paper para compreender de forma detalhada. Eu vou deixar ele disponível lá na minha comunidade para fisioterapeutas do Telegram. O link para você ter acesso está aqui na descrição, é o primeiro link. Assim como eu disse anteriormente, é obrigatório que um fisioterapeuta faça a leitura desse paper ao trabalhar com terapia manual, tá? Principalmente para você entender essa imagem aqui. E antes de finalizar esse vídeo, se você está assistindo ele antes dos dias 1, 2 e 3 de outubro, agora de 2024, eu quero te convidar para participar gratuitamente das 3 aulas da Semana da Neurociência no Raciocínio Clínico da Dor Lombar. Eu vou te ensinar toda a avaliação da dor baseada em mecanismos e a abordagem multimodal e multidimensional, ou seja, eu vou te ensinar como utilizar o exercício, a terapia manual e as abordagens cognitivas e comportamentais de acordo com a moderna neurociência. E além disso, eu vou mostrar em um caso clínico real como você, fisioterapeuta, deve conduzir o planejamento do paciente com dor lombar crônica. É gratuito e para participar você só precisa realizar o seu cadastro e entrar no grupo de WhatsApp, porque nós vamos enviar o acesso das aulas por lá,
assim como todos os materiais exclusivos ao término de cada aula. E para você garantir a sua participação, basta entrar aqui no segundo link da descrição. E sim, eu vou abrir mais uma turma da formação MDC, Mecanismos de Dor e Coluna. E se você está assistindo esse conteúdo depois dessas datas, me acompanhe lá no Instagram para você ficar de olho nas próximas oportunidades. Enfim, se esse conteúdo tiver lhe ajudado, eu vou pedir o seu like para o YouTube compreender que esse conteúdo faz sentido. Eu gostaria muito também que você compartilhasse para os seus colegas fisioterapeutas que estão presos no modelo cinesiopatológico, para eles compreenderem de forma mais detalhada porque os pacientes melhoram com a terapia manual. Ou seja, para fazer a melhor utilização desse recurso terapêutico, que sim, é muito bom para o controle da dor. E não se esqueça, se inscreva no canal para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. E tamo junto, físio. Até o próximo vídeo.